Às 6h30 do dia 25 de abril de 2010, Heidi Furcus ligou para a 911 depois que seu marido, Nick Furcus, disse que um intruso estava invadindo a casa em St. Paul, Minnesota. A polícia chegou muito rápido, mas não foi rápido bastante. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixa um like, por favor, porque ajuda bastante, tá? Não custa nada. Considerem se tornarem membros para ajudar o meu trabalho. Eu ainda tô rouca, ainda tô com voz de pato, me desculpem por isso, tá? E bora pro caso de hoje. O caso Heidi Furcus. Heidi Margaret Furcus nasceu no dia 14 de dezembro de 1984, no condado de Ramsey, Minnesota. Ela era a filha da Linda e do John Erickson, e tinha 2 irmãos, o Joe e o Peter. Segundo uma amiga, a Heidi era uma daquelas pessoas que você não pode deixar de gostar. Todo mundo gostava dela. Ela realmente amava as pessoas. Ela era a vida da festa, sempre encontrando uma maneira divertida de envolver as pessoas. A Heidi conheceu o Nick na igreja, e em 2005 a Heidi estava com 20 anos e o Nick com 22 e eles se casaram. As pessoas disseram que o Nick tinha uma personalidade muito calorosa e envolvente. Ele estava sempre sorrindo. Ele se portava com confiança e ele tinha um caráter elevado e uma integridade elevada na igreja. Essa foi uma reputação que ele construiu para ele mesmo. O casal morava na área de St. Paul, um bairro tranquilo. Às 6h30 do dia 25 de abril de 2010, a Heidi ligou para o 911 depois que o marido dela, o Nick, disse que o intruso estava invadindo a casa deles. Os primeiros correspondentes chegaram ao local, mas não tinha nada que eles pudessem fazer pela Heidi. Ela foi declarada morta ali. O Nick foi levado às pressas para o hospital e tratado por um ferimento de bala na perna. Ele parecia não ter certeza se a Heidi estava morta ou não. Horas depois, o Nick foi transportado para o departamento de polícia de St. Paul para dar esclarecimentos do que tinha acontecido na casa deles. O sargento Jim Gray disse que ele e o Nick começaram a conversar na sala de conferências. O Nick entrou na sala de conferências usando muletas. O sargento disse que sabia que era uma situação difícil e que por isso ia tentar facilitar as coisas para ele. O Nick disse que o casal pediu comida na noite anterior e assistiu o filme Avatar. Eles subiram para o quarto por volta das 23 horas. Na manhã seguinte, o Nick se levantou por volta das 6 para pegar um copo de água no banheiro. Ele disse que voltou a dormir, mas estava meio que cochilando, meio que voltando a acordar, tipo de 10 a 15 minutos por vez. Então ele ouviu a porta de tela se abrir e disse que ignorou no início, mas então ele começou a ouvir alguém mexer na maçaneta da porta. Segundo ele, nesse momento a Heidi ainda estava dormindo pesado. O Nick disse que pegou uma espingarda no armário, ele disse que mantinha 2 cápsulas por caso das coisas ficarem estranhas. Aí quando ele ouviu alguém supostamente mexendo na maçaneta, ele carregou a arma e acordou a Heidi. De acordo com o Nick, ele disse para a Heidi que alguém estava tentando invadir a casa e que era para ela ligar para o 911. Eles desceram para que eles pudessem sair da casa. Segundo o que o Nick disse ao sargento, ela desceu na frente dele porque ele queria tirar ela rapidamente dali. O que, na minha opinião, não faz sentido, visto que é ele que está com a arma, né? Mas enfim. O Nick disse que quando eles passaram pela porta da frente, ela se abriu. Segundo ele, o cara entrou na casa, mas ele não tinha certeza do que aconteceu depois. Ele acha que o cara agarrou o cano da espingarda e a arma disparou, porque segundo ele, o dedo dele escorregou no gatilho. O Nick disse que, segundo o sargento Gray, durante a luta pela arma, a arma disparou, atingiu a Heidi, que ele disse que estava na cozinha naquele momento. Ele disse que a arma estava na altura do peito, e disse que sabe que o tiro atingiu a Heidi porque ela estava fugindo, então definitivamente ele tinha acertado as costas dela. Katina e Marcos Sarazin foram mentores da Heidi na igreja do Calvário, e não queriam acreditar no que tinha acontecido. Eles gostavam muito dela. Poucas horas após a morte da Heidi, o sargento Gray questionou o relato do Nick Furcus. Ele não conseguia entender por que o casal deixaria a segurança do quarto. O sargento confirma que, em caso de invasão de domicílio, ele tinha realmente o direito de matar quem estivesse tentando invadir a casa dele. O Nick explicou que o casal tinha um plano para pôr em prática. Se alguma vez estivessem em uma situação precária, eles evitariam um confronto e iam até o carro na garagem e fugiriam. O Nick disse que se eles pudessem se salvar, era o que eles fariam, em vez de entrar em conflito. Só que, segundo o sargento Jim Gray, a história dele não fazia muito sentido para ele. Então ele começou a perguntar sobre o casamento deles.
O Nick disse que eles não tinham grandes problemas, só coisas normais como estresse financeiro, falta de tempo de qualidade, férias, essas coisas. O sargento perguntou a ele se ele estava com as contas atrasadas e ele disse que sim, que era um pouco estressante. Na verdade, eles estavam planejando se mudar no dia seguinte. O sargento perguntou para onde, mas ele não soube dizer. Segundo o Nick, a hipoteca da casa dele estava sendo executada. Ou seja, o Nick revelou que eles estavam atrasados no pagamento da hipoteca e que tinham apenas 24 horas para serem despejados da casa deles. Segundo o Nick, os dois estavam envergonhados do aviso prévio. Gray diz que suas suspeitas foram levantadas, e minutos depois ele ficou impressionado com a forma como o Nick perguntou sobre a Hyde. O Nick disse que só queria saber a resposta final sobre a Hyde. Quando o sargento disse que ela não sobreviveu, ele só disse que tinha percebido. Como a reação dele foi bastante estranha, o sargento perguntou para ele se ele tinha algo a ver com o que aconteceu. Ele confirmou que não, que absolutamente não. O Nick ficou desconfiado da pergunta, mas o sargento disse que só estava fazendo o trabalho dele. Depois da entrevista, o Nick deixou a delegacia. Naquele dia, os investigadores voltaram para a casa dos Furcos, com um mandato de busca. Gray disse que não parecia que alguém planejava se mudar no dia seguinte. Nada tinha sido empacotado, o armário ainda estava cheio de roupa. Eles perceberam que ainda tinha muita comida na geladeira. Outra coisa que os investigadores questionaram era a falta de sinal de entrada forçada na casa. Baseado nas evidências físicas no local, a versão dada pelo Nick do incidente não poderia ser plausível. O Nick falou em depoimento que houve uma luta de vida e morte dentro da casa, mas as evidências do local não correspondiam a isso. Tinha um vaso, tinha recibo em cima de uma mesinha, uma garrafinha de cerveja e nada disso tinha sido derrubado. Então isso levantou suspeitas da polícia de que se houvesse tal luta, por que nenhuma dessas coisas foi derrubada? Gray disse que examinou a porta da frente em busca de sinal de arrombamento e notou algumas marcas, mas não era nada novo. Nada que levasse eles a acreditar que a porta tinha sido aberta à força. Na entrevista com a polícia, o Nick disse que ouviu alguém mexendo na porta da frente lá de cima do quarto. Naquele dia, o Gray e os seus colegas fizeram uma encenação para determinar se eles conseguiam ouvir a porta da frente tremendo no quarto. Eles simularam o que o Nick disse que aconteceu, mas os policiais que estavam no quarto não ouviram barulhos vindos da porta da frente. O Gray disse que também duvidou da história do Nick sobre o despejo do casal e de uma mudança programada para um dia após o tiro da Hyde. O sargento disse que não parecia haver nada embalado para levar. Havia algumas caixas vazias na área da sala de estar, mas não havia grande pilha de caixas ou qualquer outra coisa que levasse eles a acreditar que eles iriam embalar tudo num dia só. Enquanto isso, os mentores da Hyde da Igreja do Calvário, o Marcos e a Katina Sarrazin, estavam aprendendo os detalhes sobre a morte e o despejo da Hyde. O Marcos disse que simplesmente não fazia sentido. Ele disse que algo não estava certo com aquela história. A Katina disse que parecia tão fora do comum ela estar se mudando e não ter avisado ninguém, não ter nada preparado para isso, porque segundo a amiga ela planejava as coisas e gostava que as coisas fossem organizadas. No dia 30 de abril de 2010, 5 dias após o falecimento, os Sarrazin compareceram ao funeral da Hyde. Eles disseram que foi muito emocionante. No funeral, o Marcos e a Katina disseram que ficaram impressionados com o comportamento do Nick. Segundo eles, ele não demonstrava tristeza, não demonstrava emoção. O Marcos disse que chegou a perguntar a alguns dos amigos do casal se o Nick poderia ter atirado realmente nela, na esposa. A resposta que ele recebeu foi não tem como o Nick ter feito isso com a Hyde. Ele amava ela e não havia como ele ter feito isso com ela. Só que o Marcos disse que ele simplesmente não tinha tanta certeza disso mais. Pelo que a polícia reuniu durante a investigação, o Nick e a Hyde estavam em um relacionamento amoroso. Não houve problemas ou questões que alguém viu. No dia seguinte ao tiroteio, a família do Nick contratou um advogado, Joe Friedberg, que aconselhou o Nick a parar de falar com a polícia. O advogado disse que, ao conhecer o Nick, ele duvidou que ele tivesse matado a esposa. Segundo ele, não demorou muito para perceber que ele estava sendo visto como suspeito pela polícia. Quando os investigadores pediram para o Nick que se reunisse com o seu artista para desenhar um esboço do intruso, o Friedberg, o advogado, aconselhou ele a não fazer isso, porque segundo ele a polícia ia usar isso para entrevistar ele de novo. Em vez disso, o Nick e o advogado contrataram o próprio desenhista. O sargento achou estranho que o Nick trabalhasse com um desenhista particular e trouxesse o desenho para a polícia. Foi naquele ponto que a polícia foi informada de que o Nick não ia mais responder perguntas da polícia em relação à investigação. Os investigadores divulgaram o esboço do Nick ao público, mas não geraram nenhuma pista. Eles continuaram trabalhando no caso. O Nick saiu de casa algumas semanas após a morte da Hyde.
2 meses depois, ele iniciou uma amizade com uma irmã de uma das melhores amigas da Hyde, Rachel Sanchez, que estava se divorciando. A Rachel disse que na época ela pensou que ambos estavam passando por algo traumático. Havia uma conexão entre eles. Ela disse que parecia que o Nick estava lidando bem com as coisas e eles começaram a processar as perdas juntos. A Rachel disse que os dois se uniram por causa da fé. Eles começaram a namorar na primavera de 2011. A Rachel disse que na época Deus desempenhou um papel importante na vida dela. E ela acha que essa é outra qualidade que ela viu nele, que ele amava Deus tanto quanto ela. Após um ano de relacionamento, Nick pediu a Rachel em casamento. E alguns meses depois, o casal se casou. Segundo a Rachel, eles tiveram filhos muito rapidamente e logo eram pais de 3 filhos. Nick amava muito os filhos. Andrew e Emily Erickson eram amigos do Nick. Eles disseram que por muito tempo Nick não falou muito sobre o assassinato da Hyde. Mas eles disseram que quando ele falava sobre isso, a história dele era sempre a mesma, que alguém estava invadindo a casa e que eles iam tentar sair. E houve uma briga e tragicamente a Hyde foi morta. Os investigadores ainda não acreditavam nessa história, mas 5 anos após a morte da Hyde, com pouca movimentação no caso, eles finalmente conseguiram uma pista quando alguém fez uma denúncia. Havia alguém que se parecia exatamente com o esboço, só que tinha um problema. A pessoa identificada como sendo o esboço já estava presa na data da morte da Hyde, ou seja, outro beco sem saída. A segunda esposa do Nick, a Rachel, disse que o marido raramente falava sobre a solução do caso, e até onde ela sabia não procurou ninguém. A polícia achou estranho que o Nick nunca tivesse feito check-in, ou seja, ele nunca perguntou para nenhum dos investigadores como estava a situação do caso. As promotoras Rachel Cracker e Elizabeth Lamin se juntaram à investigação em 2015. Cracker disse que esse nunca foi considerado um caso arquivado, simplesmente porque não haviam muitas informações novas chegando. A Elizabeth disse que a família da Hyde checava o caso no aniversário dela, se algo novo estava em desenvolvimento. Depois de um tempo, o caso foi passado para a sargento Nicole Swipes. Swipes investigou profundamente, revisando todo o arquivo do caso, incluindo o exame de um cronograma financeiro que ela compilou com a ajuda do FBI. A Nicole, do Departamento de Polícia de St. Paul, era uma policial de patrulha que trabalhava no bairro de St. Paul na época do assassinato. A história de Nick Firks sobre um ladrão não fazia sentido para Swipes. Segundo ela, a maioria das pessoas está em casa às 6h30 da manhã de domingo, especialmente em um bairro familiar como aquele. A última coisa que a maioria dos ladrões quer encontrar são pessoas. Investigando a parte financeira da família, Swipes descobriu que o Nick trabalhava na empresa de instalação de carpetes da família dele. Eles eram empreiteiros da Home Depot. Hyde era funcionária de uma empresa de serviços financeiros em St. Paul. A renda combinada dos dois era de cerca de $70 mil por ano. Eles estavam com as contas em dia até 2007, quando eles compraram a casa e isso pareceu ter prejudicado as contas do casal. Parece que a casa era demais para eles. Quando a Hyde morreu, em abril de 2010, o casal estava profundamente endividado. A sargento Nicole disse que eles não pagavam a hipoteca fazia 22 meses. Na verdade, o casal havia perdido a casa devido à execução hipotecária e seria forçado a se mudar. Mas a Swipes descobriu que a Hyde aparentemente não tinha ideia. Depois de revisar as mensagens de texto e e-mails do casal, a Swipes não viu nenhuma evidência de que o Nick tenha dito a Hyde que eles estavam com problemas financeiros. Não houve comunicação entre os dois que indicasse que ela tinha alguma ideia da profundidade dos problemas financeiros. Segundo a sargento Nicole, ela conseguiu determinar, através dos advogados de execução hipotecária e de despejo, que não havia nenhuma papelada que a Hyde tivesse assinado e que ninguém jamais havia falado com a Hyde. Ninguém conheceu ela. A Hyde não compareceu à audiência de despejo no dia 8 de março de 2010. Swipes disse que a família e os amigos da Nick e do Hyde não sabiam que o casal precisava se mudar. Outra coisa que prova que ela não sabia que tinha que sair de casa, que ela tinha que se mudar, é que no dia da mudança ela ia trabalhar. Ela não pediu dia de folga. A Nicole acredita que o Nick escondeu a situação da Hyde por vergonha. E ela disse que quando conversou com os amigos do casal, ela descobriu por que o Nick queria esconder a situação financeira. Ele foi descrito pelos amigos como sendo sábio e sendo uma pessoa a quem eles iriam pedir conselhos. Nick Firks realmente se apresentou como alguém que tinha algumas dessas questões maiores e mais difíceis da vida resolvidas. Se tornou mais fácil ver que se tratava de alguém que não queria que os amigos ou a família soubessem até que ponto ele tinha falhado. A Swipe disse que descobriu as mentiras do Nick quando soube de uma conversa que a Hyde teve com uma amiga um dia antes dela morrer. A Hyde comentou como o Nick contou a ela que eles foram vítimas de um roubo de identidade.
teria sido algo em torno de 180 mil a 200 mil dólares roubado. A sargento descobriu que isso não era verdade, eles não foram roubados. Mas enquanto a Swipes tentava descobrir se havia uma ligação entre as mentiras do Nick e a morte da Hyde, ela descobriu que o Nick e a Rachel haviam se divorciado. A Rachel disse que se lembra muito bem quando a Nicole Swipes bateu na porta dela. E que Nick também guardava segredos dela. Parece que o motivo do divórcio foram problemas financeiros entre os dois. O Nick estava mentindo sobre muitas coisas. A Rachel disse que essa era uma história que já tinha acontecido antes e não tinha terminado bem. Então isso meio que aterrorizou ela. Depois de passar 19 meses investigando profundamente o arquivo do caso Furcus, revisando fotos da cena do crime, ligações para o 91 e a entrevista em vídeo do Nick, a Swipes chegou a uma conclusão. Segundo a Nicole, não havia uma terceira pessoa lá. Nenhum DNA diferente foi encontrado no local. Não tinha sinal de luta. Havia apenas 2 pessoas naquela casa quando a Hyde foi morta, o Nick e a Hyde. Como parte da nova investigação, a Swipes procurou a segunda esposa do Nick, a Rachel. Ela queria saber o que a Rachel sabia do caso. Então, em 2020, ela foi bater na porta da Rachel. Swipes disse que queria ajuda para saber mais sobre o caso da Hyde Furcus. No início, a Rachel, depois de divorciada do Nick, disse que relutava em conversar. A Rachel disse que era pedir muito para ela se envolver em algo assim. Mas ela também sabia que era a coisa certa a fazer. E era pela verdade. A Rachel disse a Swipes que o Nick mentiu sobre suas finanças durante o casamento. Ela disse que encontrou uma carta dizendo que eles não tinham pago os impostos sobre a propriedade. E que seriam despejados em 2020 se não pagassem. E quando ela viu isso, ela pensou, não, como se ele definitivamente estivesse repetindo com ela as mesmas coisas que ele fez com a Hyde. Durante esse tempo, a Rachel disse que a desonestidade do Nick começou a fazer ela se questionar se ele também havia mentido sobre a morte da Hyde. Ela disse que precisava sentar e conversar, mas ela gravou a conversa no telefone. Se houvesse uma confissão, ela teria certeza de que poderia provar o que ele disse. A Rachel na gravação disse que as ações do Nick fizeram ela desconfiar dele, e que o fato de mentir para ela fosse tão fácil para ele fez ela pensar, e aí ele responde, que eu poderia ter assassinado a minha esposa? A Rachel disse que ele poderia mentir sobre alguma coisa, e ele volta a responder, que eu poderia assassinar minha esposa. Ela responde que sim, e ele só disse, Segundo a Rachel, ele estava com raiva dela. Como ela ousava pensar essas coisas? Mas por que ele não estava dizendo que não? Ele tinha que dizer que ela não estava certa. Mais tarde, a Rachel compartilhou as gravações com a Swipes. A Swipes disse que o comportamento que ele exibiu no casamento com a Rachel foi quase uma duplicação de como ele escondeu as coisas da Hyde. A promotora Elizabeth Lamin disse que aquele homem não poderia ficar na rua. Para ela, chegou a hora de agir. Foi ela que disse a Swipes que estavam acusando Nick e para irem em frente com o processo. No dia 19 de maio de 2021, 11 anos depois da Hyde ter sido morta a tiros, uma equipe da SWAT da polícia de St. Paul prendeu Nick Furcus na casa dele e acusou ele de assassinato em 2º grau. Um grande júri finalmente indicou Nick por acusações de assassinato em 1º e 2º graus. Os amigos da Hyde, Marcos e a Katina Sarrazin, ficaram impressionados, mas também aliviados. Mas segundo eles continuavam sem entender o que tinha acontecido. Para Amy Erickson, era difícil acreditar que um homem sem histórico de violência matou a mulher que ele amava mais do que tudo na vida sem motivo. Depois de permanecer em liberdade sob fiança por quase 2 anos, em 27 de janeiro de 2023, Nick Furcus foi a julgamento. As promotoras não teriam a permissão para ligar para a segunda esposa do Nick, a Rachel, para testemunhar ou usar a conversa gravada com o Nick. O juiz julgou que seu depoimento e a gravação não tiveram relação com o caso. A Natalie Michael fez parte do júri e disse que entrou com a mente aberta. Segundo ela, ele não tinha feito isso. Durante o julgamento, ele estava com a cabeça baixa e quando mostravam as fotos dos dois juntos, ele parecia realmente apaixonado por ela. A promotora Elizabeth disse que acha que o Nick foi alguém que viveu 2 vidas. Os promotores apresentaram um motivo em comum. Eles disseram aos jurados que o Nick Furcus encenou um roubo porque estava desesperado e com vergonha de que seus segredos estavam prestes a serem revelados, a Hyde e a todos os outros. Todo o castelo de cartas de mentira estava prestes a desmoronar. Ele teria sido exposto como um completo fracasso, mentiroso, por seus amigos e pela comunidade. Em vez disso, agora ele era uma vítima. Ele se afastou desse papel apoiado por seus amigos e pela família. O advogado do Nick disse que ele não tinha motivo. Os advogados do Nick, o Joey Friedberg e o Robson Richman, dizem que isso simplesmente não fazia sentido nenhum.
Robert disse que não havia nada no assassinato da mulher, que todos concordavam que ele amava, que pudesse ajudar na situação dele. E dizem que a alegação do Estado de que a Heidi não sabia sobre as finanças do casal simplesmente não era verdade. O Nick disse aos advogados que ela participava de todas as decisões importantes. Ele disse que o Estado estava fazendo dela uma imbecil. A Natalie, a jurada, disse que no início ela ficou se perguntando como ela não poderia saber sobre as finanças ou algumas das execuções hipotecárias. Mas a Natalie disse que o caso da acusação não dependia do motivo. A questão era se havia ou não um intruso na casa. Os advogados do Nick dizem que a polícia não encontrou as impressões digitais ou o DNA do intruso no local porque, como o Nick disse aos investigadores, em uma entrevista que ele deu no hospital, o intruso usava luvas. O advogado de defesa Joey Friedberg disse que nem sempre você deixa DNA, especialmente quando as suas mãos estão cobertas. Mas as promotoras disseram que faltava mais alguma coisa na cena, além de impressões digitais. Elas usaram um modelo para mostrar aos jurados que não havia evidência de luta. A promotora disse que achou que era muito importante para eles serem capazes de recriar o quão pequena era a entrada. O intruso teria dificuldades e haveria uma perturbação no local. Então a Heidi leva um tiro direto nas costas em uma tentativa muito certeira. A animação criada pelo FBI mostra que a bala que matou a Heidi provavelmente foi disparada na altura dos ombros. A altura em que a Heidi é baleada cabe exatamente no ombro do Nick, para mirar e atirar. Os advogados do Nick dizem que havia evidências diretas que mostravam a existência de um intruso. Segundo Robert, na verdade, havia marcas de ferramentas na porta, o que seria consistente com alguém enfiando uma chave de fenda entre a moldura e a porta. O advogado Joey Friedberg disse que o vizinho de Fergus, Brandon O'Connor, testemunhou que ouviu uma voz. O Brandon estava na casa ao lado dos Fergus e disse que ouviu: "Você atirou nela, você atirou em mim. Ah, por favor, não." Só que o Brandon também disse que naquele dia ele acordou cedo para cuidar de uns gatinhos bebês. Um barulho chamou a atenção dele, então ele colocou a cabeça para fora da janela. Na primeira entrevista na TV, o Brandon disse que se lembrava de ter ouvido uma discussão abafada vinda da casa dos Fergus, ouvindo através da janela aberta. Foi quando acabou ouvindo o que parecia ser tiro. Ele estava olhando e não viu ninguém sair da casa. Joey Friedberg disse que isso significa que devia haver outra pessoa naquela casa. Nick estava conversando com uma terceira pessoa quando disse isso. Mas as promotoras dizem que o que o Brandon pode ter ouvido foi o Nick enquanto ele estava ao telefone com o despachante do 911. A promotora Elizabeth Lamin disse que ele ficou gritando sobre ter levado um tiro. E ele fez isso durante quase 7 minutos. Nick Fergus não tomou posição. Após um julgamento de 11 dias, o caso foi a júri. Os amigos do Nick ainda acreditavam em uma dúvida razoável. Enquanto o Estado e a equipe de defesa do Nick Fergus apresentavam seus argumentos finais em 10 de fevereiro de 2023, os advogados de ambos os lados estavam esperançosos de que o júri tomaria a decisão correta. Foi um julgamento muito disputado e a defesa insistia que não havia provas de que o Nick tivesse atirado na mulher de propósito. Só que no seu argumento final, a promotora Cracker disse que o Nick atirou em Heidi enquanto ela estava no telefone com a operadora do 911. A ligação termina com um barulho muito alto e a ligação cai. Elas acreditavam que esse era o tiro. De acordo com os registros telefônicos, 65 segundos se passaram desde o momento em que o Nick fez a ligação para o 911. A Cracker reencenou para os jurados o que ela acreditava que o Nick tinha feito antes de tomar aquela decisão. Segundo ela, ele se aproximou da Heidi, que estava no chão, checou o pulso dela para ter certeza de que ela estava morta, pegou a arma de fogo, atirou em si mesmo e depois ligou para o 911. Em 65 segundos, houve tempo mais do que suficiente para tudo isso acontecer. Para provar a teoria, o Nick deu um tiro na coxa. Eles apontavam para uma marca deixada dos projéteis de espingarda na parte inferior da porta da frente. Mas os advogados do Fergus contestaram o tempo de 65 segundos. O advogado Robert Richman disse que os registros telefônicos também mostraram que o Nick discou 2 números errados antes de ligar para o 911, tornando impossível atirar em si mesmo. Ele pode ser só discado, né, gente? Disca para um número qualquer de 3 dígitos ali, não vai cair nada mesmo. Faz o que tem que fazer e depois volta e tenta discar para o 911 de verdade. Segundo ele, tudo teria que ter acontecido em 38 segundos, contando as ligações erradas que ele fez. De acordo com a defesa, o fato de não conseguirem encontrar um intruso não era prova de que não houve intruso. E no mínimo por causa do vizinho, por causa das marcas de ferramenta, por causa dos 38 segundos, eles sentiam que as evidências sustentavam que houve um intruso. Os amigos do Nick, a Emily e o Andrew
estavam convencidos de que a promotoria não conseguiria provar que o Nick era o atirador. No dia 10 de fevereiro de 2023, os jurados entenderam o caso e em 5 horas eles voltaram com um veredito. Nick Firkus foi considerado culpado de 2 acusações de assassinato, o premeditado e o intencional. Os Sarrazin estavam no tribunal quando o veredito foi lido e acreditam que a justiça foi feita. A mãe da Heidi disse que por muitos anos eles tiveram que conviver com a narrativa do Nick. E eles sabiam que estava errado, mas simplesmente não tinham outra narrativa. E finalmente poder ter responsabilizado ele significou muito para eles. Para Sargento Swipes, ainda há um mistério do que levou aos problemas financeiros do casal. Eles não conseguiram dizer em que o dinheiro foi gasto. Ela disse que essa é a peça final do quebra-cabeças. No dia 13 de abril de 2023, Nick estava de volta no tribunal para audiência de sentença e para ouvir as declarações sobre o impacto da vítima. Peter Erickson era irmão da Heidi. Ele disse que enquanto crescia, a Heidi era a irmã mais nova por excelência para ele. Por causa das mentiras que contaram para eles, logo no dia seguinte ao assassinato, tinha sido virtualmente impossível encontrar um encerramento para a dor deles. O Nick se recusou a admitir a culpa. Ele disse ao tribunal: "Eu mantenho e manterei até o último suspiro minha inocência desse crime. Meu corpo está condenado a cumprir a sentença de outro homem, mas minha alma permanecerá livre." O juiz Leonardo Castro impôs a pena máxima. Ele disse: "É sentido da lei do julgamento desse tribunal que você se comprometa à comissão de correções pelo resto da vida sem possibilidade de libertação. Boa sorte para você, senhor. Boa sorte." A Rachel Firkus disse que seus filhos são sempre em quem ela pensa primeiro. Eles também perderam nisso, porque um dia eles tiveram um pai que achavam que era alguém e no dia seguinte não era mais aquela pessoa. A segunda esposa do Nick, a Rachel, também pensa frequentemente na Heidi. Ela diz que gosta de pensar que tem uma conexão com a Heidi. Ela não conseguiu ter a voz que ela tinha agora, então ela só pode esperar que a voz dela seja algo que a Heidi se orgulharia. Katina Sarrazin disse que a Heidi era uma jovem genuína, amorosa e sincera, que queria viver a vida ao máximo, que ela não gostaria que as pessoas ficassem amargas ou irritadas por causa do que ela passou. Ela acha que a Heidi gostaria que as pessoas escolhessem amar independente das circunstâncias. O Nick Firkus está apelando da sua condenação. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem um like, não custa nada. Ativem o sininho para receberem notificações de quando eu colocar vídeos novos. E compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse tipo de conteúdo. Desculpa o nariz entupido, desculpa a dor de garganta, desculpa a voz rouca, tá? Mas lembre-se sempre, se cuidem, fiquem bem e beijos.